Oi, galera, boa tarde. Então, eu vou falar um pouquinho sobre manutenção centrada na confiabilidade, que é conhecida como RCM. Ela é uma manutenção industrial que é fundamentada para garantir que os equipamentos continuem funcionando corretamente e cumprindo suas funções com segurança, qualidade e eficiência também, né? Então, a principal função da RCM, além de consertar o que quebra, né, ela é feita mais para prevenir falhas e aumentar a confiabilidade dos sistemas. Ela surgiu basicamente com esse propósito mesmo, né, identificar o que cada equipamento precisa para continuar operando da melhor forma, assim, dentro do seu contexto de uso, né. Então, por meio como eu posso dizer, dessa metodologia, é feita uma análise da função dos equipamentos, das possíveis falhas e das consequências, para então definir assim quais as ações de manutenção são mais adequadas para as empresas tomarem. Enfim, essa manutenção, o RCM, né, manutenção centrada na confiabilidade, ela ajuda as empresas a tomarem decisões mais assertivas. Assim reduz os custos, melhora a segurança do equipamento e a vida útil também. RCM significa manutenção centrada na confiabilidade e ela é uma ferramenta de suporte para decisão gerencial. É usada para garantir que os equipamentos continuem cumprindo sua função com segurança e eficiência. O objetivo dela é determinar os requisitos ideais de manutenção para cada item, considerando o contexto operacional dele. E ela segue algumas etapas, eu vou ler aqui. A primeira é a seleção do sistema, escolhe qual equipamento ou sistema vai ser analisado. A segunda é a definição de funções e padrões de desempenho, determina o que o equipamento deve fazer e com qual nível de desempenho isso tem que ser feito. A terceira é determinar as falhas funcionais, nessa parte é identificada de que forma o equipamento pode deixar de cumprir sua função. A quarta é a análise de modos e efeitos das falhas, são estudadas as causas e consequências de cada falha possível. A quinta é a revisão do histórico e da documentação técnica, em que é analisado o histórico da manutenção, dados da operação e informações técnicas do fabricante. E a sexta é a definição de ações de manutenção, em que junta tudo isso e se definem as políticas, tarefas e frequências de manutenção mais adequadas. Ou seja, a RCM ela é uma metodologia que ajuda as empresas a escolherem o tipo certo de manutenção a ser realizado, seja ela preventiva, corretiva ou preditiva, com base em dados e não só em suposições. Isso torna a manutenção uma decisão estratégica inteligente e não só uma ação reativa. Então, gente, eu resumi aqui em 7 perguntinhas que são fundamentais da RCM, que, assim, são bases para a gente entender o comportamento de cada equipamento e definir as ações mais adequadas da manutenção. A primeira pergunta é quais as funções do item? Então, aqui a gente busca entender o que o equipamento realmente faz e quais os padrões de desempenho ele precisa manter para cumprir o seu papel. A segunda pergunta é como ele falha em cumprir essas funções. Então, de que forma o equipamento pode deixar de funcionar corretamente? A gente tem que fazer essas perguntas para ter esse tipo de reflexão. A terceira pergunta é o que causa cada falha. Então, nesse ponto, a gente identifica as causas e o que pode levar o equipamento a apresentar defeitos ou perda de desempenho. A quarta pergunta é o que acontece quando ocorre a falha? Então, aqui a gente avalia as consequências práticas dessa falha no processo produtivo. Qual a importância de cada falha? Essa ajuda a definir as prioridades e separa as falhas mais críticas daquelas de menor impacto. A sexta, o que pode ser feito para prevenir cada falha. Então, a gente procura saber quais ações de manutenção preventiva ou preditiva, né, pode evitar o problema que está acontecendo. E também, por último,
o que deve ser feito se não houver uma tarefa preventiva apropriada. Então, nessa etapa aqui, a gente vai decidir se vale a pena ou não deixar o item trabalhar até a falha e planejar uma manutenção corretiva. Isso, planejar uma manutenção corretiva. A análise das falhas, ela constitui a base da RCM. É por meio dela que a gente consegue compreender como e por que os equipamentos falham. A partir dessa análise, a gente consegue identificar os modos da falha, as causas e as consequências. Assim faz com que a gente consiga compreender qual as medidas adequadas de manutenção devemos tomar. Nessa metodologia, as falhas elas são classificadas em duas. Falhas evidentes e falhas ocultas. As falhas evidentes, elas são aquelas perceptíveis pelo pessoal da manutenção e elas podem ser divididas em 3 categorias. Primeiro, as falhas que afetam a segurança e o meio ambiente, falhas que impactam a operação, a qualidade e os custos, e falhas não operacionais. Essas, elas geram apenas custos diretos de reparo. As falhas ocultas, elas não são percebidas imediatamente, pelo menos em geral, né? Elas são associadas a sistemas e dispositivos de proteção que não são a prova de falha. Esse tipo de falha, ele é muito crítico e ele não pode permanecer despercebido até que o sistema seja exigido em uma situação real de operação. A análise das falhas, ela é essencial para definir as estratégias de manutenção preventiva, principalmente preventiva, como preditiva ou corretiva planejada também, e garantem a maior confiabilidade, segurança e disponibilidade dos equipamentos industriais. Outro ponto importante da RCM é a análise das curvas de falha. Na manutenção tradicional, eles acreditavam que todo equipamento seguia aquela curva da banheira, em que a possibilidade de falha aumenta de acordo com o tempo de uso. Mas a RCM mostrou que isso não é verdade em todos os casos e foram identificados 6 padrões diferentes de falha, que vão de A até F. Os tipos A, B e C, eles são típicos de falha por fadiga, envelhecimento ou desgaste e são comuns em equipamentos mecânicos simples. Já os tipos D, E e F, eles representam falhas aleatórias, mais comuns em equipamentos complexos, tipo eletrônicos e hidráulicos. E essa descoberta ela mudou completamente a forma de enxergar a manutenção e mostrou que nem sempre revisar com frequência aumenta a confiabilidade, já que em alguns casos mexer demais pode até induzir novas falhas. E então a RCM ela permitiu adotar uma estratégia personalizada de manutenção com base no tipo de falha e não só na idade do equipamento. E provou também que os equipamentos modernos e complexos não seguem o padrão tradicional de desgaste e exigem métodos mais inteligentes de manutenção. Agora que a gente já entendeu as etapas da RCM e análise de falhas, é importante destacar quais os tipos de manutenção devem ser aplicadas para essa metodologia. A manutenção centrada na confiabilidade não define apenas o que deve ser feito, mas também qual tipo de ação é mais adequada para determinada situação. Existem basicamente 3 tipos principais, e a primeira é a manutenção preditiva, que também é chamada de manutenção sob condição. Ela é baseada no monitoramento constante dos equipamentos, identificando sinais de desgaste e falha antes de que o problema aconteça. Por exemplo, medir a vibração do motor, analisar o óleo, medir a temperatura, são maneiras de realizar esse monitoramento. Então, com a manutenção preditiva a gente consegue agir no momento certo, nem cedo demais para não desperdiçar recursos e nem tarde demais depois que a falha ocorrer, né? O segundo tipo de manutenção é a preventiva, que envolve tarefas programadas de inspeção, restauração e substituição de componentes, mesmo que ainda não tenham falhado. Então, de tanto em tanto tempo, essa manutenção vai ser realizada, mesmo que o componente ainda dê para ser usado por bastante tempo.
Então ela não usa toda a vida útil daquele componente. Ela é muito usada em equipamentos críticos, onde a falha pode gerar grandes riscos de segurança ou grandes prejuízos. Por último, a gente tem a manutenção corretiva planejada, que é aplicada quando o custo da manutenção preventiva não se justifica economicamente. Ou seja, às vezes é mais vantajoso deixar o equipamento falhar e reparar de forma planejada sem comprometer a operação. Isso vale para aqueles componentes que, ao falhar, não danificam o sistema de forma significativa. Então, é melhor a gente usar ele até o final e deixar ele falhar e assim já ter no estoque outro para substituir e fazer essa manutenção de forma planejada. Sobre as consequências da aplicação da RCM, elas são, no geral, bastante positivas. Acontece uma melhoria na compreensão do funcionamento dos equipamentos, né? Porque toda a equipe passa a conhecer a função, os modos de falha e os pontos críticos deles. Essa metodologia ela também estimula o trabalho em grupo e a integração entre as áreas de manutenção, operação, engenharia e até de segurança. Isso torna o processo mais colaborativo e eficiente. Outro resultado também é a definição das causas e das formas de prevenir as falhas. Isso evita paradas inesperadas e aumenta a confiabilidade do sistema. E a RCM também, ela leva à elaboração de planos de manutenção e de procedimentos operacionais. Eles servem como referência para manter o desempenho dos equipamentos sempre conforme o esperado. Ou seja, a aplicação da RCM, ela gera uma cultura de manutenção preventiva e participativa. Isso melhora a performance, reduz custos e aumenta a vida útil dos equipamentos. A RCM ajuda exatamente nisso, a definir qual tipo de manutenção é mais eficiente e mais econômica para determinado equipamento e situação. Então, falando dos benefícios, tem, primeiramente, a melhoria do desempenho operacional, porque os equipamentos passam a operar com mais confiabilidade e menos paradas inesperadas. Maior custo-benefício, porque a RCM reduz as tarefas rotineiras de manutenção, eliminando o que é desnecessário e focando no que realmente evita as falhas. Tem também a melhoria da segurança e no meio ambiente, porque as falhas são tratadas de forma preventiva, evitando acidentes, vazamentos e desperdícios. Outro ponto importante é o aumento da vida útil dos equipamentos, porque com a manutenção preditiva tem um monitoramento adequado, as máquinas duram mais e isso reflete diretamente nos custos e na produtividade da empresa. E, por último, a RCM também contribui para a criação de bancos de dados e atualizações de manuais técnicos, porque ela registra as falhas, as causas e as soluções, e isso permite aprimorar continuamente os planos de manutenção, que são muito importantes para o PCM. Encerrando a apresentação, a gente pode dizer que a manutenção centrada na confiabilidade representa uma verdadeira mudança de cultura dentro da manutenção industrial. Ela não se baseia apenas em consertar quando quebra, mas sim analisar, prevenir e decidir com inteligência. Contribui diretamente para a confiabilidade, segurança e economia das operações, tornando o setor de manutenção mais estratégico e essencial dentro da empresa. A RCM é investir em eficiência, segurança e sustentabilidade, que são pilares fundamentais para qualquer indústria moderna.